Eu vou falar hoje sobre depósito compulsório e as aplicações automáticas. Provavelmente você já verificou na tua conta que isso ocorre recorrentemente. Todo o dinheiro que você deposita, o banco pratica o quê? Aplicações automáticas e conforme você movimenta a sua conta, ele vai fazendo a devolução. A questão é, em quais casos isso é permitido, quando é proibido, o que eu tenho que observar e se eu vou discutir o endividamento bancário, por que esse ponto tem que ser abordado? Quais os recursos que ele trazem de volta para mim, para eu poder fazer um encontro de contas e diminuir o meu endividamento? Deixa eu te explicar. O depósito compulsório, ele tem como finalidade diminuir a capacidade do banco de fazer empréstimos, ok? Então, o Banco Central diz assim, ó, como é que eu vou impedir o banco de fazer tanto empréstimo? Vou trazer aqui ele para o depósito compulsório. Do depósito à vista, isso aqui pode ser alterado, enfim, mas em média, 40%. Então, se eu deposito R$1.000 na conta, o banco tem que levar para o Banco Central R$400. Ok? Quando ele fala assim, olha, o meu cliente não está fazendo depósito à vista, mas depósito a prazo, que depósito a prazo é aplicação automática, ele vai baixar em média para 15%. Aqui no mesmo caso, então, em vez de 400, ele vai levar para o Banco Central R$150. No primeiro caso, ele fica com 600 para emprestar e aqui ele fica com 850. Essa simples conta para você entender como isso funciona. E lógico, nós temos que ter a dimensão disso dentro da movimentação do contexto total bancário no Brasil no dia a dia. E ó, isso acontece todos os dias. Então, quando eu recebo, o banco faz. Quando eu transfiro para uma conta, a mesma regra é aplicada. Agora, o que é importante eu perceber? Por que o banco está fazendo essa aplicação automática? Não só pela questão do compulsório, mas eu também tenho que compreender como é que os fundos de investimento funcionam, ok? E aqui entram 3 regras básicas que o judiciário verifica quando se faz a aplicação automática. Primeira questão, ele vai ver o nível de conhecimento da parte. Se o donato que teve o dinheiro aplicado sabe como esse mecanismo é feito. Se o donato conhece os fundos de investimento, como o dinheiro é aplicado, em questão de remuneração pré ou pós-fixada, penalidades por saque antecipado, conhecimento do índice de Sharpe daquele fundo de investimento, que é o que o fundo realmente rendeu no ano anterior àquilo que o banco está fazendo comigo hoje. Nesses casos, o judiciário não está preocupado com o contrato feito entre as partes. Ele diz que basta esse conhecimento da parte envolvida para que o banco tenha legalidade para fazer a operação. Ou vou explicar de uma forma diferente. Caso você não tenha reclamado, o judiciário entende que é uma anuência tácita tua. E você tendo conhecimento do sistema, você sabia das regras que você estava sofrendo a aplicação. A segunda regra é cláusulas falhas. Há um contrato entre as partes que diz que o meu dinheiro é aplicado automaticamente, porém ele não trouxe especificamente em qual fundo de investimento e também, mesmo que tenha me dado uma remuneração, ela é uma remuneração que gera, na verdade, locupletamento ilícito. Locupletamento. Por quê? No mínimo, nós recebemos o equivalente ao CDB, que é muito equivalente a Selic. E aí você pode ter um contrato que diz que você vai receber 10% do CDB. Lógico, isso aqui é um contrato, então, que está fazendo com que a parte seja passada para trás. O banco não poderia pagar algo tão ínfimo para o aplicador. Então, mesmo tendo um contrato, as cláusulas são falhas. Aí eu conseguiria, com certeza, elevar esse rendimento para um valor muito maior. E aí eu tenho que fazer aqui o encontro de contas, tá? Para eu ver o quanto que então isso aqui rendeu para eu fazer uma compensação com o meu endividamento dos empréstimos. E a terceira hipótese é a falta de contratação, que é aquela hipótese em que o banco aplicou, mas de forma alguma trouxe um contrato para debater com a parte. Nessa parte aqui é muito claro o entendimento judicial que diz o seguinte: a melhor
remuneração no mercado dos fundos de investimento tem que ser aplicado para esse cliente. De novo, observação. Eu tenho que então procurar o melhor fundo que mais remunerou durante esses anos, colocar nas aplicações do meu cliente, gerar esse saldo e aqui eu também demonstrar como eu fui endividado e se isso estivesse na minha conta, o que ocorreria de forma inversa. Lembrando também que nós temos a possibilidade do abuso de direito. O que eu sempre aconselho? Faça o laudo, a auditoria, para ver o que isso aqui remunera e faça um estudo sobre a aplicação de abuso de direito, por exemplo, com 5% sobre os valores aplicados, porque abuso de direito é uma cláusula em aberto e o juiz pode aplicar da maneira que ele quiser em termos de porcentagem, desde que também não cause enriquecimento ilícito para o reclamante. Certo, pessoal? Esses são dados que tem que ter muita atenção quando você vai discutir endividamento bancário. Por isso que eu sempre digo, não é somente discutir se uma taxa de juros é ou não abusiva. Isso aqui também tem que ser levado em consideração quando você fala de formação de taxa de juros para o seu cliente, tendo em vista que ele é um excelente fomentador da atividade do banco, ok? Vou te fazer uma solicitação, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o maior número de pessoas, esparrame para a sua rede de contatos e, claro, deixe aqui o seu like e venha fazer parte dessa comunidade que discute direito bancário. Siga as nossas redes sociais, semanalmente nós estamos trazendo temas relevantes para que você que tem problema diante de um banco saiba como argumentar e resolver o seu problema de forma correta.